Terceiro vídeo, seguindo, Jesus quer transformar as situações onde reina a morte em nossa vida em situações renovadas. Atenção, filhos, amados e amadas, que a graça de Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sempre no meio de nós. Amém. Amados e amadas, você saiu de casa com toda a sua família, você tem certeza que a chave enxaveou a porta da casa, e quando você volta, a porta da sua casa está aberta, o que você faria? Diz para mim. Chamaria a polícia? Ou entraria devagarinho para ver o que está acontecendo? O Evangelho diz que 3 mulheres, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, saíram da casa e foram muito cedo ao cemitério para embalsamar o corpo morto de Jesus. Para essas 3 mulheres, depois de tanta experiência com o Mestre, deixar que seu corpo jogado na sepultura sem o devido cuidado, isso não podia ser. As coisas para essas 3 mulheres não são assim. Morreu, esqueceu. Como certas pessoas hoje esquecem fácil de quem te ajudou, de quem fez você vencer na vida. Elas sabiam onde estava o túmulo de Jesus, e são elas as únicas que vão ao túmulo de Jesus para perfumar o corpo de Jesus com substâncias, como se fazia em todas as pessoas daquela época. O milagre da ressurreição se inicia na fé dessas mulheres que nos testemunham que mesmo estando rodeadas pela morte, ainda é preciso continuar sendo humano. Não se experimenta a ressurreição fugindo do sofrimento. Não se tem alegria sem passar pelo deserto. A humanidade que está dentro de nós não nos deixa indiferente diante do sofrimento ou da morte. Somente os brutos, insensíveis, os desumanos não sentem nada diante do sofrimento dos outros. Aquelas mulheres sabiam que não havia mais nada a fazer por Jesus, além de cuidar do seu corpo. A morte havia arrancado Jesus dessa vida de forma injusta, mentirosa e muito dolorosa, injusta. Mas quando chegaram ao túmulo, ele estava aberto. Elas entraram desconfiadas, lá dentro tinha um menino vestido de branco. O menino simplesmente disse que Jesus não estava mais ali. Ele havia sido ressuscitado. A ressurreição de Cristo sempre foi um assunto controverso. Como pode alguém voltar à vida depois de morto? Não é de hoje que surge desconfiança nesse assunto. Paulo é zombado em Atenas, Atos capítulo 17, verso 32. Porque a ressurreição do corpo era algo impensável para a filosofia grega. Para os gregos, o corpo, a carne, era algo ruim. Era a prisão da alma. No máximo aceitava-se a continuação do espírito. Aparentemente, até seguidores de Jesus não esperavam a ressurreição. O Evangelho de Mateus relata que alguns discípulos duvidaram quando viram Jesus, Mateus capítulo 28, verso 17. As mulheres que encontraram o túmulo vazio fugiram apavoradas. Marcos capítulo 16, verso 8. Companheiros de Jesus, amigos de Jesus, não acreditavam quando Maria Madalena lhe anunciava que Jesus estava vivo. Marcos capítulo 16, verso 10. E Tomé disse que só acreditaria se pudesse ver os sinais dos pregos, aonde alguns pregam todo dia nas mãos de Jesus, que para ele, pecador, Jesus não ressuscitou, porque ele peca. Está ainda matando Jesus através dos cravos dos pecados. Sim, todos os seguidores de Jesus não consideravam hipótese da morte de Jesus na cruz. É possível que esperasse uma intervenção divina, um momento extraordinário que preservasse Jesus de qualquer sofrimento. Mas Jesus morreu e a expectativa parece ter sido frustrada. Não há relatos de como tivesse acontecido a ressurreição. A ressurreição é afirmada na Bíblia como obra divina. Na Bíblia tem outros relatos de
pessoas que foram ressuscitadas. O profeta Elias e Eliseu ressuscitaram crianças mortas. Jesus também ressuscitou o filho de uma viúva. E o milagre mais famoso de Jesus foi a ressurreição de Lázaro. Nesses casos, eles voltaram à vida e morreram algum tempo depois. A ressurreição de Jesus, no entanto, marca a completa vitória sobre a morte. Jesus ressuscitou para a vida eterna e sua ressurreição é também a antecipação da ressurreição de todos os mortos. A ressurreição de Jesus nos liberta do sofrimento da morte, porque elas nos apontam para uma nova realidade onde o sofrimento e a morte não têm mais poder. A ressurreição de Jesus nos faz olhar para o céu, lá no alto. Quando alguém nos convida para olhar para o céu, normalmente dirigimos o nosso olhar para cima, para o alto. E quando alguém nos pergunta onde fica o inferno, se olha para baixo, o mundo dos mortos, muitas pessoas apontam para baixo. Mas quando dizemos que Jesus está lá no céu, onde há muitas moradas, que nós vamos morar com Ele, não significa que Jesus está num lugar distante, no espaço sideral. Céu, na Bíblia, é o lugar onde Deus está presente. O espaço que Deus exerce o seu domínio ali é o céu. Mas os anjos, Jesus, Deus, está aqui na terra em espírito. Deus está olhando todos os seus filhos. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Onipotente, Ele faz qualquer milagre impossível. Onisciente, Ele sabe tudo sobre você. Certo? Onisciente, onipotente, onipresente. Onipresente, Ele sabe aonde você está, aonde você vai, o que você faz. Ele sabe. Amém? Ele conta cada fio do teu cabelo na cabeça. Sabe tudo sobre você. Certo? Céu é lá onde Jesus está presente. Céu é lá onde os poderes do sofrimento e da morte perdem toda a influência sobre nós. Agora todas as situações de sofrimento e de morte podem ser radicalmente transformadas pela presença de Jesus ressuscitado. A notícia da ressurreição de Jesus sobre o sofrimento e a morte nos abre a porta dos céus. Assim, a notícia de Jesus ressuscitado também quer chegar até nós como uma boa notícia. Jesus quer transformar também entre nós as situações de sofrimento e da morte. Jesus quer transformar as situações onde reina a morte em nossa vida, em situações renovadas onde perceberemos a presença viva de Jesus entre nós. Ele está entre nós em espírito, até que um dia o veremos face a face no seu reino eterno. Que a graça de Jesus, o Pai do céu, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre entre todos nós. Amém, 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 amém. O caminho para a cruz, a última semana de Jesus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, verso 24. Filhinhos, papai vai explicar aqui, tá? Não é carregar todo dia a cruz de madeira, viu, filhos? Jesus quer dizer aqui, então disse Jesus aos seus discípulos: se você quer seguir Jesus, filhinho, pegue, se negue, tudo que você quer, prazeres da carne, prazeres do mundo, luxo, ambição, negue tudo isso. Ele disse também, se você perdeu sua vida aqui, tê-la no céu. Se você teve sua vida aqui, fez farra, pecou, roubou, perdeu lá em cima a sua vida, certo? Então ele diz, pega a sua cruz. O que é pega a sua cruz? Pega seu sofrimento, tenha fé, ore, preserve sua fé e me siga. Entenderam? Não? Não? Quando Jesus percebeu que estava chegando sua hora, João capítulo 12, verso 23, tomou atitudes decisivas para a conclusão do seu propósito na terra. A última semana de Jesus na terra foi marcada por momentos cruciais.
Jesus sabia que enfrentaria para a cruz a cada passo, cada instante, e aproximava mais do momento. Vamos refletir, amados e amadas, sobre os fatos principais, a resposta da última semana de Jesus na terra, contando da sua entrada em Jerusalém até a sua ressurreição. Embora não tenhamos espaço para todos os detalhes, vamos dedicar os momentos principais de cada dia. Também respeitamos as versões diferenciadas sobre a ordem dos fatos, mas seguimos que tradicionalmente é aceito nos baseando no relato de Mateus. O objetivo é aprender sobre 8 decisões que podem mudar nossas vidas e aprender sobre a caminhada para a cruz, para que um dia, no dia a dia, você tome a sua cruz. Lucas, capítulo 9, verso 23. Você já teve uma semana difícil? Reflita sobre os últimos 8 dias de Jesus na terra e aprendemos sobre as 8 decisões para uma vida melhor. Domingo, entrada triunfal em Jerusalém, sentado num jumentinho emprestado, e o povo gritava: Hosana, filho de Davi. Mateus capítulo 21, verso 1 e 11. Primeira decisão, receber Jesus como seu Salvador. Sim, a ressurreição de Jesus, no domingo anterior, a ressurreição dele, ele entrou em Jerusalém, como já disse, no jumentinho, foi recebido com a aclamação do povo como rei. Por vários outros momentos já tinha passado por Jerusalém, mas dessa vez se cumpriu o seu propósito de assumir o senhorio sobre o povo de Deus. Lucas capítulo 2, verso 11. Esse momento nos ensina sobre a necessidade de receber Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Confessando com nossos lábios. Filipenses capítulo 2, verso 10 e 11. Decida você receber Jesus como Salvador em sua vida. Receba agora nessa palavra. Segunda-feira, expulsa os mercadores do templo. Mateus capítulo 21, verso 12 e 13. Segunda decisão, romper as coisas erradas. Na segunda-feira, após ter sido recebido em Jerusalém como Senhor no domingo, Jesus age como tal, corrigindo o que havia errado na casa do Senhor. Por muitas vezes, desde a sua mocidade, já tinha entrado no templo. Lucas capítulo 2, verso 42 e 52. E visto o comércio da casa de Deus. Agora que foi recebido como Senhor, então reage para a mudança no templo. Jesus também amaldiçoou a figueira sem frutos, mostrando que não quer que tenhamos uma vida infrutífera. Mateus capítulo 21, verso 18 e 19. A atitude de Jesus expulsando os cambistas que trocavam moedas e os vendedores de animais para o sacrifício mostra que precisamos tomar decisões de romper com coisas erradas em nossas vidas, que talvez tenhamos tolerado por muito tempo. Depois que Jesus foi recebido como Senhor de sua vida, não pode mais aceitar essas coisas erradas que nos impedem de viver a sua presença. Tome decisão de romper as coisas erradas. Terça-feira, últimos ensinamentos, Mateus capítulo 21, verso 28. Terceira decisão, aprender mais a palavra. Na terça-feira, Jesus se dedica aos seus seguidores para ensinar sobre a palavra de Deus. Havia vários assuntos que precisavam saber a respeito do Messias. Os religiosos questionaram a sua autoridade. Mateus capítulo 21, verso 23 e 27. Nesse momento especial, Jesus revela o seu propósito com clareza, explicando detalhes para os seus discípulos. Foi nesse momento que falou sobre sua morte com mais precisão, bem como explicou sobre a sua segunda vinda, o julgamento final. Mateus capítulo 25. No sermão profético, Mateus 24, além de prometer o Consolador, que é o Espírito Santo, João capítulo 14, verso 16. Depois de receber Cristo como Senhor
e limpar nossas vidas das coisas erradas, devemos procurar aprender mais a palavra de Deus, que é o alimento que precisamos para viver espiritualmente. Mateus capítulo 4, verso 4. Sem o conhecimento das Escrituras, não conseguimos saber o que precisamos sobre a pessoa de Jesus. João capítulo 5, verso 39. Tomar decisão, estudar mais a palavra, a Bíblia. Quarta-feira, Judas faz o pacto de traição. Mateus capítulo 26, verso 6 e 16. Quarta decisão, confiar mais em Deus. Na quarta-feira, Jesus continua se dedicando ao ensino para seus seguidores e de repente uma mulher lhe unge os pés e preparando para a sua morte. Mateus capítulo 26, versos 6 e 13. Também acontece um fato especial, que foi a combinação entre Judas e os religiosos fariseus daquela época para trair Jesus em uma emboscada. Em sua onisciência divina, sabia que tudo isso estava acontecendo e conhecia o propósito divino acima de todas as coisas, por isso não temeu. Jesus se concentrou em cuidar daqueles que estavam com ele. Durante essa caminhada em direção à cruz, muitas vezes somos traídos. As decepções se tornam constantes e cada vez mais dolorosas. A dor da traição é tão dolorosa quanto a crucificação, mas precisamos confiar em Deus e não ter medo do que o homem possa fazer. Lembre-se de que agora em sua vida está nas mãos do Senhor. Isso acontece quando rompemos com coisas erradas e o mundo que se conforma com isso. Não pare de aprender a palavra, a Bíblia, e não olhe para os lados. Concentre-se em Jesus. Tome a decisão de confiar mais em Jesus e não temer. Quinta-feira, Jesus celebra a última ceia. Mateus capítulo 26, versos 17 e 29. Quinta decisão, viver em comunhão. Na quinta-feira, Jesus mandou os seus discípulos prepararem a ceia para celebrarem a festa dos pães de asmos. Foi nesse dia que Jesus se reuniu, em particular com seus discípulos, e lavou seus pés. João capítulo 13, verso 1 e 8. Instituiu a Santa Ceia como celebração da comunhão da igreja, embora soubesse que seria abandonado por todos. Não abriu mão de se declarar o seu amor e comunhão por seus discípulos. Jesus também tirou um tempo maior de oração para a sua comunhão mais íntima com Deus Pai. João capítulo 17. Uma decisão que precisamos tomar é de viver em comunhão com Deus e com o nosso próximo. Muitas coisas acontecem para impedir nossa vida de comunhão. Em tempos difíceis precisamos orar cada vez mais, como fez Jesus em sua última noite antes da cruz. Então, se você vê por um momento difícil ou passa por um momento difícil, se aproxima, busque mais a comunhão com Deus, fale com Ele, com o seu próximo, para estar em paz diante de Deus e dos homens. Tome a decisão de viver em comunhão com Deus e com o próximo. Sexta-feira, Jesus leva a sua cruz, Mateus capítulo 27, verso 1, 56. Hoje, sexta-feira, celebramos esse dia. Sexta decisão, morrer para o mundo. A sexta-feira foi dia em que Jesus foi julgado pelos homens, Mateus capítulo 26, verso 47. E de forma cruel, açoitado, obrigado a carregar a sua cruz, caminhando em direção ao Calvário, onde morreu e se entregando para a salvação nossa, da humanidade. Mateus capítulo 27, verso 27 e 56. Foram horas dolorosas e intensas. Morreu e foi sepultado, Mateus 27, 57 e 66. Assim como fez Jesus no caminho para a cruz, devemos saber que vamos morrer para o mundo. Gálatas capítulo 20, verso 20. A cruz é dolorosa e a cada passo mais pesada, entretanto, não podemos voltar atrás. Leve sua cruz como um cristão e creia que a sua carne precisa morrer para o pecado. Tome a decisão de levar sua cruz, caminhar com Jesus. Sábado, Jesus espera a sua hora, Mateus capítulo 27, versos 60 e 66. Sétima decisão, esperar só em Deus. O dia de sábado era um descanso santo,
E o momento mais importante da festa, quando cada família se recolhia para juntos rememorar o êxodo. Enquanto todos estavam em casa, o corpo de Jesus estava dentro do túmulo. Ele já havia cumprido sua missão, mas precisava esperar o terceiro dia, como havia prometido. Mateus, capítulo 26, verso 61. Esperar não é fácil, mas é uma prova de confiança e sabedoria. Existem momentos em que não podemos fazer nada além de esperar e ver Deus agir em nossas vidas. Quando esperamos no homem, logo vem o desespero, porque sabemos que o mundo nos decepciona. Salmo 108, verso 12. Então devemos esperar confiando em Deus. Salmo 41, verso 1. Tome a decisão de esperar somente em Deus. Domingo, Jesus ressuscitou. Mateus capítulo 28, verso 1 e 20. Oitava decisão, viver só para Deus. No domingo, aos primeiros raios da luz da manhã, surge uma luz mais forte que o sol. O túmulo se abre, Jesus ressurge. Sai vivo e cheio de glória. Agora Jesus estava vivo e pronto para executar o seu propósito salvador. Nada mais o impediria de partir então. Ele venceu triunfante sobre a morte. O dia da ressurreição nos ensina que devemos tomar a decisão de viver para Deus somente. Depois de morrer para o mundo e esperar em Deus, chegou a hora de viver a vida abundante que Jesus nos prometeu. João capítulo 10, verso 10. Tome a sua decisão de viver com Deus. Siga a cruz. Mateus capítulo 10, verso 38. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Caminhada para a cruz não é fácil, amados e amadas, filhos, mas é o único caminho mostrado por Jesus para quem quer segui-lo. João capítulo 14, verso 6. Nessa caminhada, a cada dia devemos decidir receber Cristo como nosso Senhor, romper com coisas erradas, aprender mais a palavra, orar mais, ler a Bíblia mais, confiar mais em Deus, viver em comunhão com Ele, morrer para o mundo, esperar no Senhor e viver somente para Deus, nosso Pai. Tome sua cruz e siga Jesus. Amém? Amém, amém. Sim, amados e amadas, tome sua cruz. A morte de Jesus na cruz foi o evento que marcou para sempre a história da humanidade. A crucificação de Jesus e sua ressurreição revelam ao mundo a grandeza e misericórdia de Deus e a imensidão do seu amor. Efésios capítulo 2, verso 4 e 6. O Cristo crucificado nos ensinou o pecador o significado da graça divina. Diante desse importante tema, muitas pessoas ficam curiosas em saber o que aconteceu com Jesus na cruz. Sim, o que aconteceu com Jesus na cruz? Pela primeira palavra, Jesus disse 7 palavras. Sermão, a pregação das 7 palavras. As 7 palavras que Jesus disse diante de as suas últimas palavras, elas são o delírio de um moribundo. Ele era humano, né? Elas não são tão delírios de um moribundo, mas a síntese importante da vida de Jesus. Em cada palavra está contida toda a vida e toda a missão de Jesus. Como últimas, elas são também as que demonstram a preocupação mais verdadeira, mais intensa de Jesus, o seu desejo mais autêntico, o sentido da sua vida e sua dedicação. Para que Jesus viveu, para que Jesus morreu, qual é o sentido do seu sofrimento? Tudo isso se concentra na palavra do Senhor Jesus. O impacto da ressurreição de Jesus. As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus. A história da Páscoa não termina num funeral, mas sim com uma festa, chocolates, presentes. O túmulo vazio de Jesus foi o berço da igreja. Nós pregamos um Cristo que esteve morto, está vivo, e não um Cristo que esteve vivo e está morto. A morte é o rei dos terrores, mas Cristo é o rei dos reis.
A morte foi vencida por Jesus. Ele matou a morte, ele arrancou o aguilhão da morte, e a morte será lançada ao fogo, ao lago de fogo. A ressurreição de Cristo é a demonstração do supremo poder de Deus Pai. A importância da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é uma das fraudes mais maldosas da história e não o fato mais extraordinário. A ressurreição de Cristo e o cristianismo permanece em pé ou cai junto. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria uma religião vazia de esperança, um museu de relíquias do passado. Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã, nossa pregação seria inútil, nossa esperança seria vazia, nosso testemunho seria falso, nossos pecados não seriam perdoados, seríamos mais infelizes de todos os homens. Sem a ressurreição de Cristo, a morte teria a última palavra. A nossa esperança do céu seria um pesadelo. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria o maior êngodo da história, a maior farsa inventada pelos cristãos. Os mártires teriam morrido por uma mentira, e uma mentira teria salvado o mundo. Mas o fato que Cristo ressuscitou, mas de fato, a grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus está vazio. Você pode visitar Buda, Confúcio, Maomé, Allan Kardec, mas o túmulo de Jesus está vazio. Ele venceu a morte. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Amém. A evidência da ressurreição de Jesus é o fato histórico. As tentativas do adversário disseram que Jesus não chegou a morrer na cruz e ao ser colocado no túmulo reanimou-se. O adversário. Disseram que os discípulos roubaram o seu corpo. O adversário. Disseram que as mulheres foram no túmulo errado. O adversário. As aparições aos discípulos. Jesus, depois que ele ressuscitou, apareceu a Maria Madalena, às mulheres, a Pedro, aos 2 discípulos, no caminho de Emaús, aos apóstolos Tomé, aos 7 apóstolos do Mar da Galileia, a uma multidão de 500 irmãos, e Tiago, e Paulo, Estevão e João na ilha de Patmos. A proclamação dos discípulos, o célebre sermão de Pedro no Pentecostes versou sobre a ressurreição de Jesus. Se Cristo não tivesse mesmo ressuscitado, bastaria ter apresentado o corpo morto de Cristo à multidão e o cristianismo teria sido esquecido naquela manhã. A ressurreição de Jesus é um fato. Os discípulos, acuados pelo medo, desânimo, pessimismo, foram poderosamente transformados. Tornaram-se ousados, valentes, poderosos nos testemunhos. Enfrentaram ameaças, açoites, prisão de morte, martírio, sem jamais recuar. Eles tomaram a cruz de Jesus e seguiram. Você tomou a tua? As mudanças dos discípulos é uma prova incontroversa da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é um fato sociólogo. Uma igreja cristã foi estabelecida sobre a rocha dessa verdade incontestável. Gente de todas as nações, raças, línguas e povos uniram-se em torno dessa verdade suprema. O túmulo vazio de Jesus foi o berço da igreja. Os discípulos, antes do impacto da ressurreição, seus olhos estavam cegos a despeito da proximidade de Jesus. Muitas vezes caminhamos pela vida vencidos, como se a morte tivesse a última palavra e como se Jesus não tivesse ressuscitado. Embora Jesus está perto, não o percebemos. Às vezes Jesus vem ao nosso encontro, como foi o encontro dos discípulos no Mar da Galileia, mas pensamos que ele é o fantasma e ficamos cheios de medos. Seus olhos estavam tapados a despeito do relato das Escrituras. A incredulidade coloca a venda nos nossos olhos. Jesus abre as Escrituras e as expõe para os discípulos. Mostra-lhe como toda Escritura, a Bíblia, apontam para ele e para a sua vitória sobre a morte. Mas eles não compreenderam. Não entendem não porque falta luz, mas porque falta visão, fé,
quando os nossos olhos não são iluminados pela palavra, caminhamos pela vida cabisbaixos, achando que a morte é mais forte que a vida, que o mal é mais forte que o bem. Seus olhos estavam fechados a despeito do testemunho dos irmãos. Aqueles discípulos já tinham várias evidências da ressurreição de Cristo. As promessas de Jesus que moriria e ressuscitaria ao terceiro dia. O túmulo vazio. As mulheres viram-no ressuscitado. Os anjos deram testemunho da ressurreição. Alguns dos discípulos já haviam visto o túmulo vazio, mas eles ainda estavam carregados de dúvidas. Hoje tem muita gente vivendo esse reducionismo, esse achatamento de vida, porque não dão crédito ao testemunho que outras têm dado ao poder da ressurreição em suas vidas. Assim, limitam a vida de Cristo apenas às suas experiências. Seus pés estavam na estrada da fuga, a despeito de várias evidências da ressurreição. Aqueles dois discípulos se acovardaram, eles desistiram de tudo, desistiram do discipulado, desistiram de crer, desistiram da caminhada da fé, botaram o pé na estrada da dúvida, do ceticismo, da incredulidade, desistiram de Jesus. Tem muita gente que vive um projeto de vida assim. Sua história termina na sexta-feira da paixão, não no domingo da ressurreição. Gente que abandonaram a igreja e volta triste, decepcionado, sem esperança para o seu passado sombrio, de sombras. Seus pés caminhavam para o acaso e não para o amanhecer. Emaús ficava no oeste e o dia já estava se pondo. Caminhavam para o entardecer, caminhavam para o acaso. Tem muita gente assim, só olha para o passado, mas o cristão não caminha para o acaso, mas para o amanhecer. Não se concentre nos problemas, mas nas soluções. Não se desespere na sexta-feira da paixão. Olhe para o domingo da ressurreição. Não viva como um vencido, mas como um vencedor. Seus corações estavam tomados de profunda tristeza. Estavam tristes quando deveriam estar exultando de alegria. Quantas vezes nossas vidas é uma via sacra de lamento. Céus, a minha vida não está fácil não. Dor, tristeza, porque não tomamos posse do poder da ressurreição em nossa vida. Você está com a cruz de Cristo? Não. A vida cristã é uma vida de esperança e alegria. Sim, é hora de você sacudir o jugo de tristeza do seu coração, da sua família e do seu trabalho. Seus corações estavam perturbados pelo drama do sofrimento dos justos. Como conciliar o fato de Jesus ser amado de Deus, poderoso em obras e palavras, e mesmo assim ser pregado na cruz como um criminoso? Talvez essa também é a sua angústia, ver o justo sofrendo, o piedoso sendo justificado, o inocente pisado. Como conjugar o amor de Deus com o sofrimento do justo? Crianças morrendo nas guerras, as tragédias, os pobres morrendo na fome, Sudão do Sul morrendo de sede, a faixa de Gaza, as crianças morrendo de fome. Seus corações estavam cheios de esperanças frustradas. O caminho de Emaús é o caminho da desistência do discipulado. É o caminho dos sonhos desfeitos, é o caminho da esperança morta, é o caminho da falência dos projetos, é o caminho daqueles que acham que não tem mais jeito. Exemplo, Pedro, eu vou pescar. Talvez você pense assim do seu casamento. Você está no caminho de Emaús? Se pergunta, você está no caminho de Emaús? Talvez você pense assim no seu casamento, na sua vida, no seu trabalho. Você já arrumou as malas, já botou o pé na estrada, na fuga. Não desanime, não desista, não capitule. O impacto da ressurreição, os olhos abertos pela explicação da Bíblia. Jesus revelou-se pelas Escrituras. Examinais a Bíblia, porque são elas que testificam de mim. Hoje, muitos crentes estão buscando conhecer Jesus fora das Escrituras. Se você quer conhecer mais Jesus,
Leia a Bíblia. Examinai a Bíblia. Jó capítulo 5, verso 39. Se você quer a luz da sua vida, leia a Bíblia. Lâmpadas para os Salmos capítulo 119, verso 105. Se você quer ter mais fé, leia a Bíblia. A fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10, verso 17. Se você quer mais santidade, leia a Bíblia. Santifica-os na fé. Jó capítulo 17, verso 17. Se você quer ser bem sucedido na vida, leia a Bíblia. Jó capítulo 1, verso 8. Quando reconhecemos em nosso caminho que Jesus está vivo, não há mais espaço para preocupação, tristeza, desesperança e incredulidade. Corações ardentes pela comunhão com Jesus. Quando temos comunhão com Jesus vivo, nosso coração arde, o fogo de Deus nos inflama, há entusiasmo em nosso coração, o vento do Espírito sopra sobre nós e remove a cinza do comodismo e acende o fogo do zelo em nosso coração. Quando o coração arde em brasa, acaba a frieza espiritual, o marasmo, o pecado. Vir à casa de Deus é alegria, orar é necessidade, louvar a Deus é prazer, andar com Jesus é o sentido da vida. Quando o nosso coração arde como fogo, nossa vida se torna um graveto seco para o fogo do Espírito Santo. Pés velozes para proclamar a ressurreição. Quem tem olhos abertos, coração ardente, tem pés velozes para falar de Jesus. Os mesmos que fugiram de Jerusalém agora voltam para Jerusalém. Eles disseram que já era tarde, não se importam com os perigos da noite. Eles que deixaram o convívio com os discípulos voltam à companhia deles. Nem a distância nem a noite os prende. Eles voltam para ter comunhão e para proclamar que Jesus está vivo. Eles voltam para dizer que a morte não tem a última palavra. A última palavra é que Jesus venceu a morte. A tristeza não pode mais nos dominar. Caminhamos para o glorioso amanhecer da eternidade, não para a noite fatídica da desesperança. A ressurreição de Jesus abriu os olhos, aqueceu o coração e apressou os pés dos discípulos de Emaús. Você não vai seguir o caminho de Emaús, né? Não. Em vez de você, que tipo de impacto a ressurreição tem provocado? Como você tem caminhado pela vida? Tem você se encontrado com Cristo ressuscitado? O Senhor nos encontra nas angústias da nossa caminhada? O Senhor nos encontra na exposição da palavra de Deus, a Bíblia? O Senhor nos conforta com as palavras da Bíblia? O Senhor nos encontra no partir do pão? Ele abre nossos olhos, nossa mente, nosso coração e nossos lábios. Sim, amados e amadas, chegamos quase ao final dessa pregação e Jesus, se não tivesse ressuscitado, seria em vão a pregação, a fé não haveria esperança de vida eterna, não haveria salvação, como diz Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versos 14 e 17. Porque é importante a ressurreição de Cristo. Com a ressurreição de Jesus, todo crente teve a vitória. É importante, pois assim há vitória sobre o pecado e sobre a morte. Jesus ressuscitou e com isso fomos ressuscitados com ele. Efésios capítulo 2, verso 6. Fomos justificados, Romanos 4, verso 25. E a morte não tem vitória sobre nós. João capítulo 11, verso 25. Portanto, Jesus ressuscitou para que todo crente fosse justificado, resgatado e tivesse salvação e a vida eterna. Romanos capítulo 4, verso 25. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que lhe dissera. João capítulo 20, verso 18. Podemos encontrar, amados e amadas, sobre a ressurreição em Cristo, Mateus capítulo 28, verso 1 e 20. Quem vive com Jesus ressuscitado, os registros da Bíblia sobre as testemunhas que viram Jesus ressuscitados foram diversos.
começando com Maria Madalena, João capítulo 20, verso 16 e 18. Aparece também os discípulos enquanto caminhavam para o povoado de Maús, Lucas capítulo 24, verso 13 e 15. Em João capítulo 20, verso 19 e 23, Jesus aparece aos discípulos sem a presença de Tomé, entretanto, em João capítulo 20, verso 24 e 29. Novamente Jesus apareceu desta vez com Tomé, que queria examinar a cicatriz das chagas de Jesus. Em João capítulo 21, Jesus apareceu aos seus discípulos na margem do mar Tiberíades e também no monte da Galiléia. Mateus 28, 16 e 20. E assim, muitas pessoas viram Jesus. Lembre-se que eu falei 500 discípulos viram Jesus também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Romanos capítulo 6, verso 9. O significado da ressurreição de Cristo veio cumprir e revelar as profecias do poder de Deus. Jesus veio para cumprir a profecia. Os relatos em Isaías e outras profecias ligadas à ressurreição de Jesus foram cumpridas. Sim. Alguns temas importantes ligados à ressurreição de Cristo que trouxeram algum significado para todos, sendo eles salvação, pois fomos resgatados por Jesus da morte espiritual por causa do pecado. Fomos libertos pela verdade, temos paz em Jesus, temos a vitória em Cristo e temos a vida eterna. Por isso comemoramos a vitória de Jesus da cruz sobre a morte. É o cumprimento dentro do plano de Deus para a humanidade. Jesus também demonstrou que nenhum poder ou força poderia impedir de conquistar a morte. 1 Coríntios capítulo 15, verso 26. Com a ressurreição de Cristo, todo crente celebra, pois Jesus morreu, mas ressuscitou o terceiro dia e voltará. Lucas capítulo 24, verso 7. Todos que já faleceram com Cristo como Senhor e Salvador serão ressuscitados, e os que estiverem vivos, quando Ele voltar, serão arrebatados, vão passar por uma transformação e teremos novos corpos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 e 18. Antes de Jesus ressuscitar, a condição dos apóstolos era de desânimo, medo e com uma mentalidade de fracasso. Não sabiam o que fazer para onde ir, se escondiam, tinham temor e tremor. Quando Jesus ressuscitou, percebemos uma mudança radical que os discípulos passaram. Dessa condição de medo, desânimo, para uma condição de coragem, bravura e indo compartilhar as boas novas pelo mundo. Portanto, tome a cruz de Jesus e se anime, certo? Tenha ânimo da vida, carregue a cruz junto com Jesus. Portanto, a ressurreição dele trouxe também renovação de esperança aos discípulos, que traga a você também renovação de esperança dos teus dias de trevas. Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9, aprendemos que Jesus era perfeito e era a fonte eterna da salvação, que por um homem o pecado entrou no mundo e por outro homem saiu. Romanos capítulo 5, verso 19. Queria eu transmitir a palavra do Espírito Santo que está em mim, mas chegou o ponto final. Nesse momento, eu convoco a todos, amados e amadas que estão ouvindo essa palavra, que aqueles que estão tomados por doenças malignas, aqueles que estão acamados, aqueles que estão em estado de coma sob o leito da morte, ouvindo a palavra do Salvador, e nesse dia, com seu sangue derramado, que lave o corpo, a alma e o espírito de todos aqueles que me pedem, se arrependem, aceite Jesus como seu Salvador, que nasceu, morreu, ressuscitou o terceiro dia, e creia, peça perdão dos teus pecados, que você tomará posse da cura, pois hoje é o dia em que Jesus, com o seu sangue,
É o Espírito Santo chorando por seus filhos que estão as ovelhas desgarradas do rebanho. Peço desculpa a vocês, mas não sou um servo que está em lágrimas. É o Espírito Santo e Jesus que morreu por você na cruz. O Pai quer que todos os seus filhos voltem a casa. O Pai não deixa nenhum filho para trás. Peço então nesse momento entre lágrimas, Jesus, tenha piedade daqueles doentes, das crianças doentes que estão nas guerras, passando fome. Entre lágrimas eu te peço, em seu nome, cure de todas as doenças, em seu nome, Jesus. Amém. Me despeço dessa pregação entre lágrimas e com um beijo, com o ósculo santo, a cada um de vocês, eu me despeço. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Perdoa, Pai, pelos pecados que cometemos. Nós te amamos, te adoramos de todo o nosso coração. Jesus, obrigado por morrer na cruz por nós. Nós te amamos de todo o nosso coração. Amém.